bem-vinda à primeira aula do nosso curso introdutório sobre tudo o que você precisa saber antes de investir em ações. Meu nome é Bruno, eu serei o seu professor durante essa jornada. Eu espero realmente poder contribuir na sua carteira de investimentos e na sua jornada como um investidor como um todo. E como o próprio nome já diz, nessas 3 aulas nós vamos abordar tudo o que você precisa saber antes de começar a investir em bolsa de valores. E antes de mais nada, como o próprio nome já diz, a gente tem que começar entendendo o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente que conecta compradores e vendedores, investidores no geral, de ações e outros ativos imobiliários. As ações são os ativos mais comuns negociados em bolsa, mas existem outras classes de ativo e outras estratégias disponíveis que a gente também vai ver nesse curso. Mas basicamente, Bolsa de Valores é isso. É um ambiente que hoje é eletrônico, que conecta compradores e vendedores de ações no mesmo local. A bolsa ela também tem o papel de intermediário central. O que isso significa na prática? Ela compra de você e vende para outra pessoa, ou vice-versa. Ou seja, ela sempre atua entre as duas partes. Eu tenho um comprador e eu tenho um vendedor, eles não se comunicam diretamente. Eles compram e vendem da bolsa, que garante a centralidade dessas operações e que devolve para as contrapartes o recurso financeiro ou mesmo o ativo que foi negociado nessa operação. Por que a Bolsa ela tem esse papel de intermediário central ou contraparte central, no termo técnico correto? Ela assume esse papel justamente para garantir uma segurança para o mercado. Em que sentido? Se uma das pessoas falhar na entrega ou no pagamento dos ativos, a Bolsa assume esse prejuízo, liquida a operação com a outra parte que estava envolvida no negócio e garante que não haja uma sucessão de inadimplência dentro do mercado. Isso faz com que o mercado tenha mais transparência, mais credibilidade e mais segurança nas suas operações. Então, se você nunca investiu em bolsa e tem medo de comprar e não receber a ação que você comprou, ou de vender e não receber o dinheiro que você deveria receber pela venda, pode ficar tranquilo. Essa operação é garantida pela Bolsa de Valores, que no caso do Brasil é a B3. Além de ser um ambiente de negociação e além de ser a contraparte central de todas as operações, a Bolsa de Valores também é o cofre que guarda as ações que você compra. Quando você compra uma ação, seja de qual for a empresa, essa ação fica registrada na própria Bolsa de Valores sob o seu CPF, de forma que independente de por onde você comprou, seja a corretora A, B ou C, essas ações sempre estarão guardadas no seu CPF, na Bolsa de Valores, podendo ser negociadas somente por você. Também uma outra camada de segurança para que as suas aplicações, os seus investimentos como todos, estejam seguros e bem guardados. Pois bem, como eu falei, independente de qual seja a corretora, essas ações ficam guardadas na bolsa. E por que eu falei da corretora? Porque sim, para que você seja conectado ao ambiente de negociações da Bolsa de Valores, você precisa de uma corretora. Então, o primeiro passo para você começar a investir em ações é esse. Abra uma conta na corretora. Vai ser essa corretora que vai te disponibilizar o acesso ao sistema eletrônico de negociações da Bolsa de Valores para que você possa comprar e vender as ações que você bem entender. Nesse processo, a corretora te conecta e faz a representação comercial da sua conta lá. Por isso que você precisa desse intermediário. Assim como você precisa de um corretor de imóveis, quando vai comprar e vender um imóvel, você também vai usar o ambiente da corretora para comprar e vender as suas ações. Então, se você não tem conta ainda, esse é o primeiro passo. Hoje a conta em corretora é gratuita, ela é eletrônica, você abre pelo aplicativo ou pelo site da corretora e conta com todo um suporte especializado para te ajudar nas suas operações. Mas, como eu falei, comprando através de uma corretora, essa ação não fica guardada na corretora, de forma que se amanhã ela fechar, mudar de nome ou for incorporada por outra instituição, as suas ações continuam seguras na Bolsa de Valores, porque é lá onde elas ficam registradas, custodiadas. Ok? No terceiro passo, a gente já sabe o que é a bolsa, o que é a corretora e como começar, mas existe uma coisa que a gente precisa saber também, que é muito fundamental, que é o que é uma ação. Porque nós estamos falando de comprar e vender ações, ok, mas o que é uma ação? A ação, ela basicamente é a menor fração do capital social de uma empresa. O que significa que quando eu compro uma ação da Vale, por exemplo,
eu me torno um acionista da Vale. Eu me torno, de fato, um membro do grupo de acionistas daquela empresa. Então, comprar uma ação ou vender uma ação é comprar e vender a participação societária numa companhia aberta que está registrada na Bolsa de Valores. E por que comprar ou vender uma ação? Como eu ganho dinheiro com isso, melhor dizendo. Quando a gente compra uma ação, existem diversas estratégias, mas basicamente duas são as mais comuns, as que mais fazem sentido na nossa carteira do dia a dia. Quando eu compro uma ação, eu espero ganhar dinheiro ou vendendo ela mais caro, ou recebendo de lucros periódicos que a companhia distribui. Como eu falei, comprando uma ação, você se torna acionista e, por consequência, passa a ter direitos sobre a participação que você tem nessa empresa. Então, quando a gente fala de comprar uma ação para vender ela mais cara lá na frente, nós estamos falando da estratégia que busca a valorização do capital. Comprei R$10.000 em ações da Vale na expectativa de que elas se valorizem e elas virem 11 mil, 12 mil, 20 mil e eu venda com lucro. Para que esse objetivo seja alcançado, nós precisamos que as ações, que as empresas, o objetivo dessas ações, elas se valorizem. E essa valorização pode vir por expansão comercial, abertura de novas frentes de negócio, favorecimento do cenário econômico como um todo, crescimento de demanda, gestão eficiente, enfim, uma série de coisas que vão fazer com que a empresa cresça. Inclusive o próprio investimento, ou seja, quando a empresa gera um capital de giro, gera lucro, gera caixa e reinveste esse recurso na própria empresa, atualizando máquina, abrindo novas frentes de negócio, enfim. Quando a empresa se valoriza dessa forma, naturalmente o valor de mercado dela também cresce, as suas ações crescem de preço, a ação que você pagou R$10 passa a custar 12 e você vende ganhando esses R$2 de lucro por ação. Essa é a estratégia de comprar e vender com lucro. A segunda estratégia é quando a gente quer participar da distribuição de lucros de uma empresa. Vamos supor que o Banco Itaú. O Banco Itaú, um dos maiores bancos da América Latina, bem estruturado, não tem uma visão de crescimento, de expansão tão grande ao ponto de precisar reinvestir tanto o lucro que gera. Logo, ele consegue ter uma política de distribuição de lucros um pouco mais produtiva para o acionista. Então, o cara que quer ganhar dividendos mensais ou trimestrais, isso depende da empresa, ele compra uma ação do Itaú para que, periodicamente, o lucro do Itaú, que é distribuído aos acionistas, chegue no bolso dele também, que é o famoso uma carteira de dividendos, não é o nome que a gente usa, uma carteira de dividendos, ou seja, comprar a ação de uma empresa que tenha uma boa política de distribuição de lucros, que seja lucrativa, mas que já não tem mais tanta necessidade de reinvestir 100% do lucro em expansão. Então ela consegue pegar a parte desse lucro e devolver para os acionistas, de forma que eu compro uma ação para garantir um fluxo de caixa, ou seja, uma renda passiva ao longo do tempo. Nessa estratégia, geralmente a gente tem um pouco menos de pressa para vender. Geralmente o horizonte ele é maior e o que me faz vender uma ação nesse sentido não é necessariamente um lucro, uma meta de lucro atingida, e sim se eu percebo uma mudança na gestão da empresa, se o lucro para de ser recorrente, se a empresa começa a enfrentar períodos de prejuízo, ou se ela muda a política de distribuição de lucros de forma que essa ação deixa de me atender nessa estratégia. Se não, enquanto os lucros forem recorrentes e a distribuição também, ela está ok, está suprindo o papel e eu mantenho ela na minha carteira. Já na primeira alternativa, quando a gente fala em comprar para vender mais cara, eu tenho já uma meta. Pode durar um mês, 6 meses ou um ano, mas eu sei mais ou menos o quanto eu quero de lucro, então eu fico mais atento a isso, tendo uma operação normalmente num prazo mais curto do que a alternativa de distribuição de lucros. Mas só tem ação na bolsa? Não. Existem outros ativos em bolsa de valores que também são acessíveis ao nosso público investidor, que também possuem a sua relevância, a sua importância numa carteira de investimentos diversificada e que também atendem aos mais diversos perfis de investimento e estratégias de negócio. Um dos mais comuns depois das ações são os famosos fundos imobiliários, que são negociados de uma forma parecida com as ações, ou seja, você compra e vende por cota, assim como você compra e vende a ação de uma forma unitária.
Só que são fundos constituídos para administrar imóveis ou ativos financeiros atrelados a imóveis, como CRIs, CRAs, LCIs e outras aplicações de renda fixa que são lastreados em imóveis. Qual é a grande diferença? Um fundo de investimentos imobiliário tem a obrigatoriedade por lei de distribuir 95% do seu lucro aos acionistas de forma mensal. Então, ele é, por natureza, um ativo gerador de renda passiva. Ou seja, o mais comum é você ter a estratégia de comprar uma cota ou várias cotas de fundos imobiliários diferentes para que mensalmente você receba uma receita na sua conta na corretora. E essa renda paga pelos fundos imobiliários, por enquanto, é isenta de imposto de renda. Existe uma alternativa num projeto de lei querendo tributar, mas ainda está no campo da teoria e não há previsão de que isso aconteça. Então, hoje, esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Ele é 100% líquido já na sua conta da corretora. Então, perceba que por mais que ela tenha a mesma estratégia, ou seja, parecida com as ações, com a ideia de comprar ações para receber dividendos, os fundos imobiliários eles são muito mais adequados a esse perfil do que as ações. Por sua vez, dificilmente você vai comprar um fundo imobiliário que vai ter 100% de valorização na cota, porque eles não são tão agressivos em termos de expansão. Então, realmente é uma classe de ativos dentro da Bolsa de Valores mais focada em quem quer ter uma renda passiva mensalmente para ter um complemento de salário ou de aposentadoria. Uma outra classe de ativos que a gente encontra na Bolsa de Valores são os ETFs, que são uma sigla em inglês para um tipo de fundo de investimento, assim como os imobiliários, que busca superar um determinado índice. Então, você tem um ETF que busca superar o índice Bovespa, que é o índice das principais ações negociadas em bolsa. Você tem ETFs que buscam superar o índice da Bolsa Americana, o S&P. E nós já temos, inclusive, ETFs que são fundos que buscam superar a valorização das criptomoedas como um todo. Então, são fundos que investem em criptomoeda negociados em bolsa de valores. Quais são as vantagens do ETF? É uma forma de você diversificar o ativo final através da bolsa. Então, ao invés de você ir comprar um contrato de índice americano, da Bolsa Americana, você pode comprar um ETF que representa esse índice aqui no Brasil. Ao invés de comprar e montar uma carteira de criptomoedas com várias exchanges no bolso e tudo mais, você pode comprar um ETF aqui no Brasil, que seja atrelado ao mundo das criptomoedas também. De forma que você centraliza a sua aplicação na bolsa, conta com a segurança da Bolsa de Valores, centraliza no aplicativo da sua corretora a sua carteira, mas consegue diversificar o que você tem investido. Além dos ETFs, nós temos os BDRs, que são ações americanas negociadas no Brasil. Então, através do BDR, você compra aqui na nossa Bolsa de Valores, aqui na B3, ações da Apple, da Disney, do Google, tendo ainda a mesma participação na distribuição de lucros que essas empresas fazem lá, recebendo aqui em reais já na sua conta, ou seja, mais uma forma de diversificar, investindo também em ações americanas dentro desse ambiente seguro da Bolsa. E nós temos também os contratos futuros, né, que são aí os famosos mini índice, mini dólar, que são ativos mais arrojados para quem busca ganhar em operações de curtíssimo prazo, através da negociação da expectativa de preço e de custo, de taxa de juros, de índice de bolsa de valores e da taxa do dólar como um todo. Ou seja, a gente percebe que a Bolsa de Valores é um universo gigantesco, que não tem só a ação disponível para comprar e vender, mas que por si só permite acesso a um mundo de diversificação para que se monte uma carteira de estratégia conservadora, arrojada ou agressiva, que supra as necessidades de segurança em um ambiente eletrônico altamente eficaz e que supra as necessidades e demandas que você tem como investidor. É um mundo maravilhoso, que cheio de oportunidades, e nós estamos aqui para ajudar você a desmistificar. Então essa é uma aula introdutória. O nosso intuito nesse vídeo é de explicar como funciona a bolsa, o papel da corretora e quais são as opções que você tem nela. E na próxima aula nós vamos trabalhar com mais detalhe cada um desses ativos, sempre num viés prático do tipo, ok, para que eu preciso ter esse ativo na minha carteira? Por que faz sentido ter esse ativo na minha carteira? E por fim, na terceira aula, nós vamos discutir como escolher os ativos, nós vamos falar sobre análise técnica, análise gráfica
e também por que investir em bolsa de valores, por que ter esse universo todo dentro da sua carteira de investimentos, dentro do seu dia a dia pessoal e financeiro, e a diferença da bolsa no Brasil para a bolsa no mundo, para a bolsa americana, e de fato por que diversificar também nessas instituições. Espero que você tenha gostado. Obrigado por esses 15 minutos de atenção que você me deu. Meu nome é Bruno e qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Manda nos comentários que a gente vai responder. Um abraço.